Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar o início à nossa primeira aula sobre termoquímica. Então, hoje é uma aula introdutória, tá? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre calor, temperatura e como a química está envolvida nesse assunto. Eu vou começar essa aula com alguns questionamentos, então são algumas perguntas para vocês pensarem um pouquinho. Quais os tipos de energia você usa na sua casa? E como você obtém essa energia? Qual é a principal fonte de energia que o ser humano utiliza para sobreviver? E como a sociedade moderna consegue energia para as indústrias e quais são os impactos ambientais disso? Essas são algumas questões iniciais. Tá? A termoquímica é uma parte da química que vai estudar a quantidade de calor envolvida nas reações químicas. Pode ser calor absorvido ou liberado. Então, nós vamos estudar esses dois tipos de reações, tá? Mas vamos lembrar lá da física, né? O que é calor? Calor é energia térmica envolvida, né? Aí, no nosso caso, vai ser envolvida nas reações químicas. Vamos lembrar lá da física, né? A transferência do calor sempre vai ocorrer do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vocês já viram isso em física. E o que é energia, né? A capacidade do corpo de realizar o trabalho ou transferir calor. Tá? Nós vamos trabalhar com dois tipos de reações químicas. A primeira delas é a reação química endotérmica, que quando ocorre, elas são caracterizadas por sensação de resfriamento. Então, se você pudesse pegar um recipiente, né, e colocar a mão do lado de fora do recipiente, você ia perceber que esse recipiente esfriou com a reação química. Isso acontece porque há a absorção de calor. Então, esse tipo de reação precisa absorver calor para acontecer, senão ela não acontece. O outro tipo de reação que nós vamos trabalhar vai ser a reação química exotérmica, né? É o contrário da endotérmica. Quando você tem uma reação exotérmica, ocorre liberação de calor. Então, você pega lá o seu recipiente e você tem uma reação acontecendo aqui. Se você colocar sua mão no recipiente, você vai ver que esquentou, né? E isso é característico de uma reação exotérmica. Então, a sensação caracterizada por esse fenômeno é a de aquecimento. Então, essa é uma aula introdutória, onde nós vamos rever alguns conceitos de física para trabalhar com eles, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho sobre temperatura. A gente já viu um pouquinho sobre temperatura, né? Temperatura trata de energia interna. Então, nós temos as moléculas que podem estar agitadas e podem estar mais paradas. Quanto maior o grau de agitação entre as moléculas, maior será a temperatura. Então, quanto mais as moléculas estiverem agitadas, maior será a temperatura, né? Quanto menos elas estiverem agitadas, ou seja, quando elas estiverem mais paradas, a temperatura será menor. Temperatura é a medida da agitação das moléculas, né? É uma medida estatística do nível de agitação entre as moléculas e está relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Então, quanto maior a energia cinética, maior a velocidade, maior será a temperatura. Tá? A temperatura pode ser medida por um termômetro, está aqui indicado no desenho para vocês. E a principal escala que a gente usa para medir a temperatura em física é a escala Kelvin, que nós já vimos também nas
transformações termométricas. Lembre-se que o Kelvin é dado pela letra K, tá? Nós podemos falar de temperatura, dos limites de temperatura, ou seja, qual é o máximo da temperatura e qual é o mínimo da temperatura. A gente não consegue determinar qual é o máximo da temperatura. Se a gente usar um termômetro, as temperaturas podem ir até o infinito, né? A temperatura maior que a gente não consegue medir essa temperatura, ela pode ir até o infinito. E a gente pode ter a temperatura inferior, ou seja, a menor temperatura, nós vamos definir como 0 Kelvin. Não é ok, tá? É 0 Kelvin, ok? Para a gente avaliar a troca de calor, nós vamos utilizar a letra Q. Então, a letra Q vai indicar a quantidade de calor. Nós vamos ver os diferentes tipos de calor, calor sensível, calor latente, que estão relacionados com as mudanças de fase. Então, calor sensível e calor latente, vamos falar um pouquinho deles aqui. Nós temos um calor sensível quando nós temos uma variação de temperatura. Tá? Anotem isso, é muito importante. E nós vamos tratar de calor latente quando há mudança apenas do estado físico. Então, aqui, somente quando muda o estado físico. É muito importante que vocês anotem isso. Vocês vão utilizar para resolver os problemas lá na frente. Ok? Vamos falar um pouquinho do calor sensível. A equação que trata do calor sensível é essa daqui. Q é igual a mc vezes ΔT. Q, então, vai ser o calor sensível, né? O M vai ser a massa. O C vai ser o calor específico. Nós vamos falar dele mais para frente. E o ΔT é a variação de temperatura. Vocês lembram como que faz para achar o ΔT? Lembrando que, então, ΔT, toda vez que a gente tem delta, é uma variação, né? Que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá ok? Só para a gente falar um pouquinho sobre o calor específico, que é dado por essa letra C minúscula. Lembra que a gente deu a equação do calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura? Isso aqui a gente pode decorar de uma maneira que a gente pode falar que isso aqui é o que macete. Que macete. Que macete, né? Então, lembrando aqui do calor específico, que está aqui indicado pela letra C minúscula, é a relação entre a capacidade térmica C e a massa M. Observe que você tem aqui o calor específico é a letra C minúscula e a capacidade térmica de um corpo é a letra C maiúscula. Isso é um pouco chato, mas o sistema internacional trabalha dessa forma, então a gente tem que obedecer. Como que é definido, então, o calor específico? Vai ser a capacidade térmica do corpo sobre a massa do corpo, né? Mas o que é essa capacidade térmica, na verdade? É quanto um calor
quanto um corpo aguenta receber de calor. Então, é a quantidade de calor recebida por um corpo, certo? Então, são alguns detalhes, tem algumas formulinhas, anotem todas elas que a gente vai utilizar para resolver os problemas, tá ok?